na década de 80, né, da metade da década de 80 para o fim, eu era um jovem adolescente e já tocava piano. Não é? Os meus pais me colocaram para estudar piano quando eu tinha 10 anos de idade e eu depois já tinha estudado um pouco de violão, o que me fez várias vezes estar no ensino médio, no auditório do colégio, cercado de amigos e amigas, tocando piano, um piano de cauda que havia lá no auditório. E, enfim, as músicas iam sendo pedidas, algumas eu conhecia, outras eu não conhecia, ou então a gente estava em algum canto com um violão tocando e cantando algumas músicas. Eu acho que isso me ajudou, não é, em popularidade no ensino médio. Inicialmente, se alguém sugerisse uma música que eu não conhecia, não é, conhecia mais ou menos apenas a melodia, eu ali ajeitava uma harmonia básica, não é, em cima daquelas melodias, sem a complexidade da música, se eu não conhecesse. E isso realmente encheu assim os momentos no, no ensino médio de ajuntamento com os amigos. E na introdução do livro de Mateus, isso me vem à mente. Eu não sei se soa como uma coisa mais adequada. Então, na verdade, eu tenho a intenção de chamar a atenção, né, a sua atenção, para fazer um ponto básico sobre a música e mostrar como tal ponto pode se relacionar com o estudo de qualquer peça da literatura e notadamente o Evangelho de Mateus, que será o que nós faremos, não é? Então, o ponto é esse. Assim como toda boa música tem uma linha melódica, uma melodia que traz unidade ao todo, né, por sua recorrência, não é? Que são aquelas partes que ficam marcadas em nossa mente. Pense, por exemplo, no refrão de My Way, né, de Frank Sinatra e Elvis Presley, né, que interpretaram música, ou uma coisa mais da década de 80, né, da mesma época ali que eu estava falando a respeito da minha época no colégio, Thriller, Billie Jean de Michael Jackson, ou a gente pode ir para outro lugar, né, e pensar na Nona Sinfonia de Beethoven, o quarto movimento da Nona Sinfonia. Eu lembro de um filme chamado Minha Amada Imortal, que contava a vida de Beethoven e conta e mostra quando já estava velho, já estava surdo, não é? E um sobrinho morava com ele. O sobrinho não o valorizava como ele merecia, né? E no final da sua vida, o sobrinho já achava que ele estava meio gagá, mas ele estava compondo a Nona Sinfonia e o sobrinho dele, assim, meio que debochadamente, dizia para os amigos que o tio dele já não estava batendo bem das bolas e não fazia mais, não compunha mais grandes obras, mas ficava pela casa cantando uma mesma coisa, uma mesma melodia que nunca dava em nada. E ele canta para os amigos, nai, 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 nai. E é engraçado, né? Pensar nele falando isso, como se isso não fosse nada, quando isso se tornaria tão conhecido por todos, em todos esses séculos, não é? Como a Nona Sinfonia é. E o mesmo acontece com todos os livros da Bíblia, não é? A gente pode colocar dessa forma: os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos parecem iguais, ou seja, todos eles têm, eu diria, uma linha de baixo semelhante. É tão simples quanto como os poucos acordes que eu sabia quando comecei a tocar ainda criança. Então, inicialmente eu tocava de forma mais simples
mesmo músicas mais complexas. E porque havia algo básico em todas elas, que aquilo que eu já sabia era possível. E todas elas tinham aquele básico que eu conhecia. Então há algo no Evangelho que parece que eles são iguais, não é? Eles se concentram na mesma pessoa. Na verdade, a Bíblia inteira se concentra na mesma pessoa, Jesus. Mas os Evangelhos se concentram nele e eles foram escritos com o mesmo propósito, os 4 Evangelhos, o mesmo propósito principal, levar as pessoas a Cristo. João, por exemplo, ele diz no final já quase do livro que Jesus fez muitas coisas, mas que nem tudo foi registrado. Na verdade, pouco foi registrado, mas aquilo que foi registrado, João diz, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20, 31. Então, em todos os 4 evangelhos, nós ouvimos as mesmas notas profundas e constantes de Jesus como Filho, Salvador e Cristo. Então nós o vemos como o fazedor de milagres, não é? Ouvimos seu ensino e o seu chamado à fé e ao arrependimento. Nós encontramos nos evangelhos sua paixão, sua morte e ressurreição. E dessas maneiras, todos os 4 evangelhos têm o mesmo som, não é? Eles têm a mesma linha de baixo. No entanto, cada evangelho tem uma melodia distinta e própria. E assim como podemos reconhecer a melodia da Quinta Sinfonia, cada vez que ouvimos as primeiras notas, tchan, 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 a introdução de Imagine no piano de John Lennon, quando a introdução começa, nós já sabemos que música é. Quando nós ouvimos os primeiros 4 acordes, também podemos reconhecer a melodia de Mateus. Se nós ouvirmos os temas recorrentes que vão se repetir e se repetir. O 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, no 4º movimento da 9ª Sinfonia, o início e o fim são muito importantes. Não é? E eu diria que o Evangelho de Mateus flui da mesma forma. Nós ouvimos a melodia com mais clareza no topo, não é? E embaixo, não é? Em cima e embaixo. Então, se você olhar as primeiras palavras com as quais Mateus começa a falar sobre Cristo, o livro genealógico de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Mateus 1:1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A gente observa os primeiros 2 títulos aplicados a Jesus. O primeiro é Cristo. Esse não é um sobrenome, esse é um título, não é? Significa o ungido, ou o rei, porque os reis eram vistos como o ungido, né? O Messias. Então este é um livro sobre o rei Jesus. Esse ponto é reiterado com o próximo título, o filho de Davi. Não é? Davi foi o maior, o grande rei de Israel, aquele a quem uma promessa inacreditável foi feita, não é? Em 2 Samuel 7. Nós somos informados de que por meio da sua descendência Deus ia estabelecer um reino que duraria para sempre. Ou seja, um descendente de Davi reinaria para todo sempre e traria cura para todo mundo, para todo o universo. Então, com esses 2 primeiros títulos, você pode ouvir a primeira nota da linha melódica, Jesus o Rei. Jesus é um rei que será soberano sobre um reino eterno. Não é? E a partir dessa nota de autoridade real, Mateus ele sutilmente desce meio tom para a próxima nota. E ele faz isso passando de Jesus ser o filho de Davi para também ser o filho de Abraão.
Então, quem foi Abraão e por que ele é importante? Abraão era o pai de Israel, mas ele não era um israelita. Esse é o ponto que Paulo fará em Romanos 4, que Abraão de Ur não era um hebreu, não é? Como está em Gênesis 14, verso 13, até que se tornou um. Então você terá que pensar sobre isso para entender. E por que ele é importante? Abraão é importante porque ele também recebeu uma grande promessa de Deus, como Davi, antes de Davi. Não é? Então em Gênesis 12, 1 a 3, Deus explicou como por meio dele e de sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Não é? Então o ponto dessas duas pessoas e promessas é este. Né? Jesus será o rei davídico, que reinará naquele reino eterno, que será uma bênção para todos os povos da terra em Abraão. Então Jesus é o rei. Essa é a primeira nota. Jesus é o rei dos judeus e dos gentios. Essa é a segunda. E a terceira é uma, eu diria, admoestação necessária. Não é? Então, portanto, este rei Jesus, ele deve ser adorado. Quando a gente vê o capítulo 2, de 1 a 11, ali a gente talvez veja a melhor imagem resumida do Evangelho de Mateus, porque encontramos não judeus, homens sábios do Oriente, capítulo 2, 1, e o que eles vieram fazer, o que eles foram fazer? Eles foram para terminar a linha melódica. Eles vieram para adorar o rei recém-nascido, para dar a ele a sua lealdade. Né? É assim que esse evangelho começa. Esse é o topo. Não é? Em seguida, a gente volta para a parte de baixo, como uma bela sinfonia. A linha melódica de Mateus ressurge repetidamente em cada capítulo, muitas vezes como um violoncelo tocando de maneira doce, né, ao fundo, até que finalmente nós chegamos ao final, onde toda a orquestra, coro e até mesmo o público se levantam e cantam em uma só voz e tocam. Né? Isso acontece nos últimos 3 versículos, a grande comissão, os últimos 3 versos desse livro. Então, esse é o culminar de todos os sons sutis e fortes do livro de Mateus que explodem nesse final. A Bíblia diz: e Jesus veio e disse a eles: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que estarei convosco, com vocês, todos os dias, sempre, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Então, sublinhe todas essas frases, toda a autoridade, todas as nações. Observem tudo o que eu vos disse. Sempre. Tudo isso no versículo 20. Essas são as mesmas 3 notas encontradas no capítulo 1 a 2, 11. E encontradas, como a gente vai ver, ao longo de todo o estudo, em todos os lugares no Evangelho de Mateus. Então, se isso ajudar, você pode pensar assim. Aqui está um resumo prosaico, né? Jesus ele tem toda a autoridade para que todas as nações possam obedecer a tudo o que ele ordenou. Ou, se nós quiséssemos transformar isso de uma maneira e falar de uma maneira mais simples e mais poeticamente, ficaria assim: toda a autoridade, todas as nações, toda fidelidade. Então, eu não gosto de dizer que uma passagem da Bíblia é mais importante do que outra, pois toda a Bíblia é inspiração divina, né? Mas eu posso dizer que se você entender a grande comissão em seu contexto, entenderá muito bem o Evangelho de
Mateus. Nós não queremos começar aqui, nesse primeiro vídeo, como exposição sobre a grande comissão em si. Nós faremos isso muito mais tarde, né? Lá no fim do livro. Essa é apenas uma preparação, não é, para isso, para o todo e para esse final. Ou seja, no início da nossa exploração de Mateus, a gente quer mostrar a você essas três notas, essa linha melódica, para que você possa ouvi-las melhor sempre que nós passarmos por ela de maneira mais alta ou mais doce e no final, não é, na sua explosão final, no seu clímax. Então, toda a autoridade. Portanto, essa é a primeira nota desse evangelho. Toda a autoridade. Após sua morte sacrificial e ressurreição gloriosa, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Né? Mateus 28, verso 18. Essa não é uma afirmação que você ouve por aí. Não é? Na verdade, você não ouve essa afirmação nem em nossos dias e nem em nenhuma outra época. No entanto, o verso se tornou tão familiar para nós que não o reconhecemos como quão bizarro ele é. Pense na pessoa mais famosa e poderosa que existe hoje, em nossos dias. Digamos, para ter que selecionar alguém que seja o presidente dos Estados Unidos. Se ele dissesse o que Jesus disse, o que você diria dele, não é? Do Biden? Se ele convocasse uma coletiva de imprensa e dissesse: eu tenho toda a autoridade em Washington, o que você pensaria dele? Que tal se ele dissesse: eu tenho toda a autoridade na América? E se ele, sei lá, dissesse: tem toda a autoridade sobre o mundo, sobre todo o mundo? Se ele dissesse qualquer uma dessas coisas, você pensaria que ele, pegando assim emprestado o que C.S. Lewis disse, ou que ele era mentiroso ou um lunático, né? Um maluco, ou mais precisamente um egocêntrico, totalmente fora da realidade, ou um completo idiota, excessivamente ambicioso. A verdade é que ninguém fala como Jesus falou. Ninguém falou ou fala, ou vai falar como Jesus falou. Então, aqueles que hoje têm grande autoridade, mesmo que superestimam seu poder e superestimam a si mesmos, não falam como Jesus falou. Ninguém afirma ser o rei do céu e da terra. Ninguém reivindica, enquanto se centra em seu suposto trono de glória, entre aspas, algo assim. Não é? Que todas as pessoas de todos os tempos e em todos os lugares um dia virão diante dele em seu trono. Ninguém fala algo assim como Jesus. Eles não afirmam ter autoridade para perdoar pecados. Não reivindicam ser maiores do que o templo ou a Torá, ou ser o cumprimento e personificação de toda o Velho Testamento. Eles não afirmam que o seu governo se espalhará por todos os cantos do mundo e será eterno. Eles não pretendem estabelecer uma igreja invencível e instituir sacramentos que têm a si mesmo como a base e o foco. Eles não afirmam que todos os seus mandamentos devem ser obedecidos. Ainda assim, né, com isso colocado, com isso dito, por mais impressionante que sejam essas afirmações, o fato mais surpreendente sobre Jesus não é apenas que ele fez tais afirmações sobre si mesmo, mas que, de alguma forma, tais afirmações são verossímeis. Jesus é crível, não é? Você acredita nele, eu acredito nele. A nossa data, o dia de hoje, por exemplo, é contado a partir
da do seu nascimento, não é? Estamos em 27 de setembro de 2021 depois de Cristo. Talvez sejamos extremamente crédulos, alguns podem dizer, por crer, mas talvez todos nós passamos por uma lavagem cerebral quando crianças, e isso poderia explicar alguns de nós, mas não explica todos nós. Não explica como, por tantos séculos, pessoas muito sensatas e não supersticiosas aceitaram a palavra de Jesus e como ele dividiu a história, como a história é contada antes e depois dele. Há algo de muito crível sobre Jesus, sobre o testemunho dele, que um pescador, um médico e um cobrador de impostos se juntaram, não é? E quando a gente chega ao testemunho desse coletor de impostos, que é o livro de Mateus, compare-o com a pregação de Martin Lloyd Jones, que disse que a pregação é a lógica em chamas. Mas Mateus ele tem uma lógica sobre ele. Ele nos dá várias provas para as afirmações que aparentemente, se fosse em outra situação, você chamaria de malucas, não é? De Jesus. Mas essas provas não são como uma equação matemática. Em vez disso, elas são como a sarça ardente que Moisés encontrou. Uma sarça que queimava, mas nunca se apagava porque não era consumida. A única coisa que você pode fazer é você ter que chegar perto o suficiente para sentir seu calor, para saber que é verdade, como Moisés fez. Para saber que ele não estava alucinando, estava realmente pegando fogo naquela sarça, naquele arbusto. O calor chegou até ele. Ou seja, é essa lógica em chamas. Então, pense assim, nós não vamos muito longe na analogia da sarça ardente. Nós vamos apenas atualizar e estender a metáfora. Pense no caso de Mateus para Cristo e sua autoridade absoluta como uma daquelas aquelas fundições de metal, não é? Então, no próprio metal em brasa estão essas afirmações ardentes, mas não extintas, de Cristo. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Foi-me dada autoridade sobre todas as coisas. E então há aquelas 4 pernas de ferro fundido que seguram o recipiente no lugar, não é? Onde o metal derretido está. E cada perna por si só não poderia sustentar as reivindicações, não é? Mas juntas elas formam uma base que consegue manter aquilo firme. Então a gente quer analisar brevemente essas pernas de sustentação, de sustentação das reivindicações de Cristo. Então a primeira etapa é a realização. Mateus ele vai usar de maneira repetida, né? Repetidamente a palavra cumprido. A frase como isso aconteceu para se cumprir o que foi falado pelo profeta, para mostrar que o que foi prometido no Antigo Testamento estava se cumprindo em Jesus. E Mateus destaca as características gerais do que esperar do Messias, bem como as profecias específicas. Por exemplo, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, Mateus 1,23. Ou eis que o teu rei vem a ti humilde e montado em um jumento, em um burrinho, 21, verso 5. Portanto, do início do Sermão da Montanha, perto ali, Jesus vai dizer de si mesmo: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Mateus 5,17. E a ideia
é essa, não é? Verifique o que diz o Antigo Testamento. Verifique o que Jesus faz e diz. Então você pode muito bem dizer, caramba, né? O sapato cabe certinho, né, no pé. E a segunda etapa é o ensino. Se você tiver uma daquelas Bíblias, não é, que eram comuns, eu não sei se são ainda, se você tiver uma daquelas Bíblias que tem todas as palavras de Jesus em vermelho, em Mateus você vai ver muito vermelho. Mas a questão não é simplesmente que Jesus ensinou muito, é que ele ensinou com autoridade. Isso é o que a multidão presente notava. Ele os ensinou como quem tem autoridade, Mateus 7, 29. E esta será a crítica constante dos seus opositores, dos seus críticos, que vão ficar perguntando o tempo todo com que autoridade ele faz isso, com que autoridade ele diz aquilo, conforme o verso 21, 23, 27, né, desse mesmo capítulo. Jesus ensinou com autoridade, mas uma autoridade diferente de qualquer outra antes dele ou depois dele. Então é bom dizer, como muitos fazem hoje, eu gosto de Jesus como um bom mestre moral, mas isso é ouvir apenas parte da história. Isso é ler apenas metade do vermelho. Jesus disse certa vez, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Essa é uma declaração notável, não é? Você imagine um homem dizer isso? O céu vai passar, a terra vai passar, mas o que eu digo, a minha palavra, não vai passar. Como ele pode dizer isso e se safar? Ou seja, como ele pode dizer isso e não ser visto meramente como um louco? É por isso que C.S. Lewis diz que diante de Jesus, ou você não pode chamar ele de um grande e bom mestre, bom homem, ou você o chama de louco, não é? Ou você se prostra e o adora como Deus. Então, como ele pode dizer isso e se safar? Eu acho que ele pode fazer isso porque até agora ele estava certo, não é? Já se passaram quase 2000 anos desde que ele disse essas palavras pela primeira vez e nós ainda estamos falando sobre elas hoje. Estou citando os ensinamentos de Jesus para pessoas que ainda leem a Bíblia, ainda leem livros e ainda ouvem e veem vídeos como esse sobre os ensinamentos de Jesus e que, de fato, experimentam o poder transformador de suas palavras em sua vida. A terceira perna é o personagem, né? Uma pessoa sábia pode dizer algumas coisas sábias e algumas dessas coisas podem ser lembradas mesmo muitos anos depois. Nós ainda podemos citar Sócrates, mas ninguém adora Sócrates, não é? Por quê? Bem, porque ele nunca alegou ser Deus e porque o seu caráter nunca teve que se encaixar em reivindicações tão grandes. Ele podia ter tinha vários problemas de caráter, não é? Então, mas com Cristo não há dicotomia entre o caráter e as afirmações incríveis que ele fez, não é? Eu sou um estudante de história da igreja e há uma alegria e junto com uma alegria em estudar a história da igreja, há uma certa tristeza nesse estudo. Porque sempre que eu estudo figuras populares da história cristã, não é, de todos os tempos, a gente sempre fica com um gosto agridoce. Eu os admiro grandemente, não é? Lá nos pais da igreja, e Agostinho, e, enfim, durante todo o período da igreja, mesmo na Idade Média, e depois os reformadores e os puritanos, enfim, mas também, apesar de os admirar tanto, não pretendo ser exatamente como eles, pelo menos não precisamente, porque você vai ver em todos eles as suas falhas.
No entanto, eu tenho procurado e ouvido Jesus e lido sobre ele a vida toda, e nem eles lá, nem nós vamos achar nenhuma falha, né? Mesmo que parece ser uma falha, como sua maldição à figueira infrutífera, ou seu empurrar das mesas, falha para algumas pessoas. Quando você entende o que ele está fazendo, tudo faz um sentido maravilhoso, que só mostra a sua beleza e santidade. E nós amamos mais Jesus, amamos mais e mais tudo que ele é, e queremos ser mais e mais como Jesus. Então, o caráter de Jesus é tão atraente, não é? E isso apoia as reivindicações e as afirmações que ele faz sobre si mesmo. E é sua humildade, ironicamente, que nós descobrimos ser uma característica incrivelmente convincente de Cristo, e ainda assim espantosa, não é? Alguém já colocou que as afirmações de Jesus sobre si mesmo são muito perturbadoras, porque elas parecem o quê? Elas parecem egocêntricas, não é? Ele faz afirmações sobre ele como Deus, suas palavras não vão passar, ele é o cumprimento de toda a verdade, ele é a razão de todas as coisas. E, no entanto, seu comportamento era totalmente revestido da mais profunda humildade. Suas afirmações parecem orgulhosas, mas ele era humilde, não é? É porque elas são verdadeiras, não é? E a gente vê esse paradoxo mais agudo quando ele estava com os seus discípulos no cenáculo antes de morrer. Ali, não é, no cenáculo antes de morrer, na última ceia, ele disse que era o seu Senhor, né? O Deus, seu mestre, o seu juiz, o Rei eterno, o Deus eterno. E de repente ele pegou uma toalha e ficou de joelhos e lavou os pés de todos eles como se fosse um servo comum ou um escravo comum. Isso não é único na história do mundo. Tem havido muitas pessoas arrogantes, mas arrogantes que se comportam assim, não é? Também houve pessoas humildes, mas elas não afirmaram grandes coisas de si mesmas, que elas eram Deus, que elas Abraão viu o meu dia e se alegrou, não é? É a combinação daquilo que, se fosse no homem comum, nós chamaremos de egocentrismo, e a humildade profunda, que é tão surpreendente, não é? O que seria o egocentrismo dos seus ensinamentos e a humildade do seu comportamento contínuo. E a quarta perna são seus milagres. Por si só, os milagres não são o que há de único nele, não é? Mas como uma etapa final, seus milagres mantêm tudo no lugar perfeitamente, não é? A cura dos cegos, dos leprosos, a multiplicação dos peixes e pães e a própria ressurreição apontam para além de si mesmos, para a identidade de Jesus. Você vê que o propósito não era curar e acabar com as doenças, ele tinha autoridade para isso. Ou curar todos os cegos daqueles dias. Você vai ver ele curando o servo de um centurião romano, falando de longe: o teu servo já está bom. Ele poderia dizer: todos os doentes fiquem bons. O propósito não era esse. Ele multiplicou pães e peixes, mas o propósito não era acabar com a fome no mundo, porque ele podia então multiplicar pães mas nós sabemos que as pessoas que começaram a seguir ele só por causa de pão e peixe, por causa disso ele não multiplicou mais pães. Então todos esses milagres e a própria ressurreição apontam
para além de si mesmo, do milagre em si. Eles apontam para a identidade de Jesus, eles apontam para a sua autoridade de perdoar pecados, não é? Quem senão Deus pode perdoar pecados? Sua autoridade sobre as doenças e sua autoridade sobre os elementos, né? O mar, o vento, e sua autoridade para vencer até a morte, da qual não há nada tão poderoso e prevalente neste mundo. Tudo que a gente tem medo no mundo é porque, de certa forma, pega um pouco do poder da morte. Você tem medo do mar, do oceano, por quê? Porque você pode morrer. Você tem medo de altura, por quê? Porque se você cair da altura, você morre. Tudo que nós achamos perigoso é porque carrega um pouquinho do poder da morte. Então, não há nada tão poderoso e prevalente como a morte, mas ele vence a morte. Se você pode vencer a morte, você tem poder sobre todas as coisas. Então, toda autoridade é a primeira e principal nota do Evangelho de Mateus. Mas, tragicamente, eu diria, toda autoridade é o pensamento mais negligenciado no mundo de hoje. Os não cristãos não se importam se cantarmos para eles sobre a compaixão de Cristo, a humildade de Cristo. Apenas não cantem sobre sua autoridade exclusiva sobre tudo, sobre a vida, sobre dinheiro, sexo, sobre a nossa vida pessoal. Você ouve como as pessoas falam hoje. Eles sustentam firme e arrogantemente sua doutrina, né, a nossa cultura, que diz que as doutrinas não importam. E com um toque de superioridade moral e talvez iluminação intelectual, como se fossem capazes de olhar por todo o cosmo e ignorar todas as coisas através das suas mentes imensas, eles nos dizem dogmaticamente: toda a crença ou sistema são moralmente iguais e, portanto, devem coexistir. Devemos coexistir. Talvez você tenha ouvido esse slogan espiritual ou visto escrito em um adesivo de para-choque de caminhão ou visto em algum talk show na televisão. Na verdade, eu uma vez estava numa igreja, não é? Em uma data de uma festa bem pagã, não é? Então, a palavra coexistir estava escrita com a letra e um símbolo de uma das 7 religiões ou filosofias mais importantes mundiais, né? E é um slogan popular porque é um sentimento popular. Agora, eu posso garantir que eu não tenho nenhum problema em coexistir. Eu não tenho nenhum problema com tolerância, se tolerância significar o que ela significa, não é? Ou o que deveria significar, já que as pessoas têm alterado o significado das palavras. Eu vou tolerar você, ou seja, não vou persegui-lo por suas crenças. Vou coexistir com você. Então, cristianismo, islamismo e judaísmo podem e coexistem na maioria dos lugares, e o humanismo secular, mas eu não vou colocar meu cérebro sob esse alqueire, já que eu estou convencido pela lógica ardente de Mateus de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu não vou dizer: seu Deus ou sua ideia é tão verdadeira ou tão real quanto o meu Deus. Jesus tem autoridade total ou não. E se ele não tiver, vamos seguir em frente, vamos fechar a igreja, vamos fechar a nossa loja, vamos parar de nos chamar de cristãos. Mas se Jesus tem toda a autoridade, então podemos certamente coexistir com nossos semelhantes que acreditam de forma totalmente diferente de nós, contanto que saibamos que não coexistiremos para sempre.
pois como Jesus diz em Mateus 25, 31, 34, de maneira impressionante e ofensivamente para essa cultura, quando o Filho do Homem vier em sua glória, então ele se sentará em seu trono glorioso e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então o rei Jesus dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês que benditos do meu Pai, ou que são abençoados por meu Pai, herdem um reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então toda autoridade é a primeira nota dessa linha melódica maravilhosa de Mateus. E eu sei, como você sabe, essa nota não cai, não ressoa bem no ouvido da nossa cultura. Autoridade sobre todos, não é? O que significa que a nota está desligada, ou que nossos ouvidos estão ruins. Mesmo muitos cristãos, para serem inclusivos, eles fingem não ouvir ou ficaram surdos já para essa nota melódica. Toda autoridade sobre todos, todo o tempo, em todos os assuntos, em todas as coisas. E Jesus dirá a todos que rejeitam essa afirmação no último dia, quer eles se digam cristãos ou não: apartai-vos de mim. Não é? E depois nós temos todas as nações. O que é que possamos pensar sobre a primeira nota? A segunda nota não causa tanto, não ofende os ouvidos ocidentais. Ela parece certa, né? Essa nota é todas as nações. Na grande comissão, Jesus comissiona seus seguidores a levar o evangelho ao mundo inteiro, a toda tribo e língua e povo e nação, como o livro de Apocalipse descreve repetidamente, né? Apocalipse 5:9, 13:7, 14:6. Isso pode não soar como um conceito radical, porque sabemos que o cristianismo é a maior religião do mundo e de crescimento mais rápido, e que se espalhou por quase todos os cantos essa grande festa terrestre, né? Como o hino que diz: todos saúdam o poder do nome de Jesus. No entanto, é importante que a gente saiba que essa ideia, ir e fazer discípulos de todas as nações, não pela espada, mas pela palavra, é um conceito tão revolucionário quanto a afirmação de Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol, não é? Porque algumas pessoas pensam que o cristianismo é uma religião ocidental e, portanto, afirmam que é culturalmente rígida e flui de determinados padrões, etc. Essa crença, para colocar de uma maneira muito sofisticada, é a maior bobagem, não é? Jesus disse que seu reino começaria tão pequeno quanto um grão de mostarda, e cresceria lenta, mas seguramente, até se tornar uma grande e bela árvore, enxertando pessoas do leste, do oeste, do norte, do sul, de Jerusalém, de Samaria e dos confins da terra. Né? Capítulo 8:11, 13:31, Atos 1:8, né? E ele está certo sobre isso. É só você olhar para os últimos 2000 anos. O padrão de expansão cristã difere de todas as religiões mundiais. O centro da maioria das religiões estão ainda no mesmo lugar. Por exemplo, o centro e a maioria da população islâmica ainda está no local da sua origem, o Oriente Médio. As terras originais, que foram centros demográficos do hinduísmo,
do budismo e do confucionismo ainda permanecem os mesmos lugares. Em contraste, o cristianismo ele foi dominado primeiro por judeus e centralizado em Jerusalém. Mais tarde, ele foi e dominou o mundo helênico, não é? E centrado no Mediterrâneo. Mais tarde, a fé foi recebida pelos bárbaros do norte da Europa e o cristianismo passou a ser dominado pelos europeus ocidentais e depois pelo povo da América, não é? Hoje, a maioria dos cristãos no mundo vive na África, na América Latina e na Ásia. Então o cristianismo, em breve, estará centrado nos hemisférios sul e oriental. Então, se a gente fizer uma pergunta trivial, que país tem ou em breve terá mais cristãos? Os missiologistas estimam que a China, um país comunista oficialmente anticristão, tem a maioria dos cristãos do mundo hoje. Então, quando você pensar na face futura do cristianismo, pense não em uma garota ou um garoto na América, mas um garoto chinês. Jesus é o rei dos judeus. Mateus fará esse ponto direta e indiretamente, mas ele também nos mostrará que esse rei dos judeus é também o rei dos gentios. Ele proclamará justiça aos gentios, e em seu nome os gentios esperarão. Capítulo 12, 18, 21, como Paulo fala em Romanos 15, de 9 a 12. Então, acima da cruz de Cristo, estava escrito debochadamente, sarcasticamente, este é Jesus, o rei dos judeus. Capítulo 27, 37, de Mateus. Então foi escrito em aramaico, grego e latim, que eram as principais línguas daquele mundo. A gente pode ver em João 19, 20 isso. Mas hoje está escrito de forma realista: este é o rei Jesus, o rei dos judeus e dos gentios. E eu diria que está escrito em aramaico, em grego, em latim, em mandarim, em hindu, em espanhol, em inglês, em árabe, em português, em russo, em japonês, em alemão, em quase todas as línguas imagináveis. Então, nos evangelhos sinópticos, quando Jesus morre, algo significativo e simbólico acontece. A cortina do templo se rasgou em duas, de alto a baixo. Isso mostra o poder de Deus e sua aprovação da cruz. Mas também simboliza que o muro de hostilidade entre judeus e gentios foi derrubado para sempre. Agora, em Cristo, ambos têm acesso a Deus. Agora, quem é levado pelo Espírito a crer em Emanuel pode ter acesso a Deus. O muro foi derrubado. No Evangelho de Mateus, conforme a cortina está se rasgando, o chão aos pés da cruz está tremendo, nós vamos ver. E o centurião sobre esse chão também, cheio de temor e fé, esse soldado romano gentio anuncia verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. João Batista, ele disse: Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Capítulo 3, verso 9. Então, no Evangelho de Mateus, isso é exatamente o que a gente vê: pedras sendo transformadas em filhos de Deus. Uma mulher cananeia, uma judia cerimonialmente impura, leprosos, cobradores de impostos como Mateus e até soldados romanos. E se você ama o paradoxo e a ironia, você vai amar esse evangelho, pois os governantes, os poderosos da terra, Herodes e Pilatos, vão rejeitar Jesus. Os religiosos mais devotos, os escribas, os fariseus
e as autoridades do templo em Mateus rejeitarão Jesus. Mas os rejeitados não o rejeitarão. Aqueles da raça, classe ou sexo errado acham que Jesus é digno, não é? Está bem, é bom para eles. As crianças escolhidas por último para o time de futebol, elas são escolhidas por Jesus. Ele ama os perdedores e os perdedores o amam. Todos os homens estão na mesma condição de perdedores, não é? Pecadores debaixo da morte, mas a maioria não se vê assim. Então, no primeiro capítulo de Romanos, depois de Paulo resumir o Evangelho de Deus, nos versículos de 1 a 5, como sendo as boas novas sobre Jesus Cristo para as nações, para todo o mundo, ele faz aquela declaração memorável, né, do capítulo 1, verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, isto é, do gentio. Então sim, o Evangelho é exclusivo. Ele é exclusivamente sobre Jesus e seu reino, e sua autoridade, e sua autoridade e valor infinitos. Mas ele também é inclusivo, ele inclui todos os que o Pai deu a ele, de todas as nações, raças, tribos, culturas. Então, nós não devemos ter vergonha, querido, desse evangelho exclusivo, mas que é inclusivo. A inclusão do cristianismo é hoje um dos seus maiores apelos. Os progressistas sociais não chegaram a isso primeiro, não é? Jesus chegou. A gente pode dizer, na verdade, que Jesus o criou. E isso é muito surpreendente. Não é surpreendente que os ditos cristãos progressistas, né, Ofra ou Desmond Tutu, digam: devemos abraçar pessoas de diferentes etnias. Mas para um homem judeu, 20 séculos atrás, dizer e viver em uma cultura onde o oposto era o normativo, nós não podemos pensar em nada mais surpreendente, né? Isso fez com que os primeiros judeus convertidos ao cristianismo coçassem a cabeça. Nós vamos ver que mesmo tempos depois, homens como Pedro vão ter essa dificuldade ainda. Mas não devemos coçar as nossas cabeças. Então, toda autoridade, essa é a primeira nota. Todas as nações, a segunda. E, finalmente, toda lealdade é a terceira. Como muitos notaram, o evangelho de Mateus é um evangelho de discipulado. Ele fala da chamada, do custo e do conteúdo do discipulado. Então, vez após vez, Jesus vai dizer: siga-me. Cada vez que um indivíduo se depara com a mesma escolha que temos diante de nós hoje, Jesus acima do dinheiro, Jesus acima do poder, Jesus acima do teu nome, Jesus acima da reputação, Jesus acima do conforto ou dos confortos da vida, Jesus acima da tradição, Jesus acima da família, Jesus acima da vida, da respiração. Essas são as escolhas apresentadas aos grandes governadores e aos humildes leprosos, não é? Aos reis e aos párias. Jesus vai dizer: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e nega a si mesmo e me segue, se alguém não faz isso, não é digno de mim. Quem busca sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. Então o Evangelho de Mateus, ele tem esse belo equilíbrio entre perdão, fé e obediência. Então, no centro do sermão da montanha está a petição: perdoa as nossas dívidas, Mateus 6,12. E no final da ceia do Senhor está a declaração: este
é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para o perdão de pecados. Mateus 26, 28. E é esse sangue derramado para o perdão de pecados que flui em nós por meio da fé, dando aos nossos ossos secos uma nova carne, novos ouvidos, novos olhos, novos corações, novas mãos, nos dando tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. Seguir Jesus significa lealdade absoluta, confiança nele e obediência a ele. Na grande comissão, Jesus colocará isso dessa forma: devemos observar tudo o que ele ordenou. Mateus 28, verso 20. E se referindo aos seus ensinamentos sobre o pecado, as escrituras, a idolatria, o adultério, dinheiro, o casamento, a calúnia, o sofrimento, a raiva, o evangelismo, a pureza, a oração, a ansiedade, o perdão, luxo, o amor, sim, tudo que ele falou. Não é? E o cristianismo não é uma religião do self-service. Você escolhe os ensinamentos que quiser e ainda assim você é salvo. Não, não. Se é assim que você pensa, você entendeu tudo errado. Apenas ouça Jesus se você não quer ouvir a mim, por exemplo. Ele afirmou isso de forma direta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Nós somos salvos pela graça e pela graça somente. Mas a graça não só cobre a nossa culpa e nos justifica, nos dá uma nova natureza e um novo coração que ama a Deus, não é? E desfruta Deus em Cristo e tem um profundo desejo de obedecê-lo em tudo. Ser um seguidor de Jesus é ser alguém que faz a vontade do seu Pai que está nos céus, não é? Como no capítulo 12, verso 50. Não perfeitamente como Jesus fez, ele fez isso em nosso lugar, mas de forma consistente e arrependida quando não honramos a Deus como devíamos. Então isso é contínuo em nossa vida, não é? É uma questão de lealdade. Jesus primeiro, todos e tudo o mais depois. Então veja, toda autoridade exige toda lealdade de todos, até de mim e de você, não é? E é isso que nós vamos ver de maneira expandida em Mateus. Então isso é só uma pequena visão, não é? Se eu pudesse dizer uma frase para terminar, eu diria: bem-vindo ao Evangelho de Mateus. Não é? Uma porção maravilhosa da Bíblia, que é toda maravilhosa e que é suficiente para a vida e piedade, que ordena nossos corações no tempo e na eternidade. Que a graça do Senhor seja conosco. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
minha paz darei. Vem